coordenadora comprometida a mais um encontro semanal. Encontro coordenadora para coordenadora, em que a gente te ajuda a ter segurança para lidar com os professores em menos de um mês. E é isso, aqui a gente vai trabalhar tudo o que você precisa saber para ter segurança para lidar com o seu professor. Esse evento, né, esse acontecimento semanal que a gente tem aqui, ou eu ou a Marcélia, vai acontecer hoje, né? A gente vai ter nossa coisa e o tema de hoje, sabe qual é? Resistência. Vamos desvendar os segredos para te ajudar a lidar com a resistência aí do seu professor, principalmente quando você solicita coisas. Muito boa noite, eu sou a Carol, gente, e hoje a gente vai falar sobre essa resistência. E é importante avisar que eu troquei um pouquinho o cenário, porque eu tava com preguiça daquele só aquele fundo, e aí eu quero saber se essa plaquinha está certinha pra vocês. É a primeira vez que eu faço isso, então tem que perguntar, tá certinho ou tá ao contrário, igual tá pra mim? Gente, eu acho muito válido a gente falar sobre resistência, porque, de verdade, ninguém te ensina a lidar com esse tipo de professor, mas ele existe dentro da escola, né? Ele existe, ele acontece dentro da escola e muitas coordenadoras ficam inseguras ao lidar com os professores. Muito bom. Gente, eu acho sempre esse tema, e eu vou sempre olhar, porque agora não tá certa, tá ao contrário. Então, depois a gente muda essa plaquinha pra alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos tirar, que agora ela vai ficar me dando agonia, gente. É isso, gente. É assim que vocês vão me ver essa bagunça aqui. Então a gente vai botar minhas canetas, porque eu gosto delas, e vai ficar assim. Melhor, né? Depois eu arrumo aqui bonitinho pra gente. Porque eu troquei a disposição do escritório pra me dar uma motivada. E pra motivar vocês, pra ficar fundo bonito também. Então a gente vai ter algumas mudanças aqui. Muito bem, obrigada, gente. Vocês são maravilhosas. Eu acho muito válido a gente falar sobre essa questão da resistência, porque, de verdade, ninguém te ensina sobre lidar com um professor resistente. Ninguém te ensina em como lidar com o professor quando ele traz a resistência se você solicita algo. E essas estratégias que a gente vai passar aqui, que eu vou passar aqui, são alunas, que são das alunas do Método Liderar Sutileza. São estratégias que elas aplicam, esses segredos que elas já conhecem, que você vai conhecer hoje, para que você lide com a resistência com segurança. Esses segredos, muitas vezes as outras coordenadoras que não são aqui, que não estão com a gente toda semana, não querem que você saiba. Mas como você é uma coordenadora extremamente comprometida e também tá aqui com a gente, você não é esse tipo de coordenadora. Então agora eu quero que você, se você tá aqui assistindo no YouTube, dá o like e compartilha com outra coordenadora que também precisa aprender o segredo para lidar com a resistência. Porque é assim que a gente se fortalece, a gente cria a nossa rede de apoio com coordenadoras que pensam igual a gente, como a gente faz com as nossas alunas no Método Liderar com Sutileza. Um fortalecimento para que você tenha segurança todos os dias na coordenação para lidar com seus professores. E eu vou seguir, tá? O meu mapinha aqui, que inclusive vai ser o mapa que vocês vão receber lá no canal do Telegram. Amanhã vai ser totalmente gratuito. Importante, se você não tá no canal do Telegram, tá aqui embaixo na descrição, se você tá aqui no YouTube. E lá, pra quem tá aqui no Instagram, tá lá no nosso link na bio. Mas espera a live terminar, que aí vocês vão lá e se inscrevem e entram no nosso canal do Telegram gratuito para receber o material dessa live potente em que eu vou te contar esses segredos. E aí eu gosto sempre de falar, sinalizar o que são esses segredos e o que não são esses segredos. Esses segredos, gente, de verdade, eles não são para você simplesmente... Como é que eu vou explicar isso de uma forma que não soe agressiva? Porque eu não gosto de ser agressiva. Pergunta pro Guilherme, meu noivo, né? Mas... não ache que isso vai resolver, não é um pozinho, fala assim, ó, resolvi todos os meus problemas. Não é isso. Quando a gente fala sobre resistência, é importante que a coordenação entenda que isso é um passo, uma situação da coordenação. Não é lidando apenas com a resistência que você vai ter segurança. Isso é um passo, é importante. Então não vai resolver todo o seu mundo da coordenação, mas vai resolver um problema muito importante. Um problema que te incomoda, que te traz angústia no seu dia a dia, correto? Uma outra questão, gente, é que eu quero que você entenda que é o seguinte, como é que... Eu acho sempre válido a gente... Eu fico titubeando pra falar às vezes, porque, de verdade, eu e a Marcela, a gente busca muito... falar coisas que fazem sentido pra vocês. E, de verdade, eu, enquanto psicóloga, eu sei que muitas vezes quando vem uma pessoa e fala que tá de fora da sua escola e fala como agir, parece que é uma salvação, uma tábua de salvação, sabe? Então, assim, eu não quero que vocês entendam esses segredos como a única tábua vai conseguir, gente. A única tábua de salvação pra a coordenação. Quando eu entendo isso,
eu entendo que a coisa mais importante na coordenação e quem vai salvar a minha escola não é uma estratégia específica, mas sou eu. Eu, enquanto coordenadora, consigo salvar a minha escola porque eu, enquanto coordenadora, tenho estratégias. O que a gente traz aqui para vocês e que a gente traz para as alunas do Método Liderar com Sutileza é uma maleta de ferramentas para que vocês consigam lidar com os professores de vocês. É claro que quanto mais próximo da gente, mais fácil você ter acesso a maior número de ferramentas possíveis. Nossas alunas têm plantão, elas têm acompanhamento diário no grupo, tem várias outras ferramentas para que a gente consiga ajudá-las. Mas quem está aqui no Instagram, no YouTube, que assiste os materiais gratuitos, também tem esse apoio. Mas eu não quero que você entenda que só isso vai ajudar, porque são várias ferramentas que fazem você, coordenadora, ajudar a sua equipe. Porque é você que transforma a sua equipe, entende? Se eu tô num ambiente que eu consigo mudar pequenas coisas, eu já estou transformando o ambiente para melhor. É isso que a coordenação tem que entender. Não são materiais prontos, não são estratégias fechadas, mas sim eu aplicando. E é uma outra coisa. Esses segredos que eu vou te falar aqui hoje não são uma coisa para você escutar aqui e simplesmente deixar passar e não tentar aplicar. É importante que você aplique tudo que eu vou falar aqui. Pode ser que dê certo, pode ser que tenha que adaptar, mas aplique. A Marcélia tem uma analogia que eu gosto muito dela quando a Marcélia fala, e eu vou repassar ela aqui pra vocês. Claro que não com a forma maravilhosa que a Marcélia conta as histórias, porque a Marcélia, nisso, ela é maravilhosa. Ela lembra muitos detalhes, é muito maravilhosa. Eu sou mais de lembrar nomes, né? Vocês já sabem disso. Quem tá aqui há mais tempo já sabe que eu lembro alguns nomes. Então, o nosso conhecimento, enquanto coordenadoras, é igual uma moeda no fundo do... Não pode ser igual uma moeda no fundo do mar. Por quê? O que vale uma moeda no fundo do mar? Nada. Uma moeda no fundo do mar tá perdida, não serve pra nada. Então não deixe o conhecimento que você aprender aqui virar uma moeda no fundo do mar. Aplique diariamente o que a gente vai te ensinar aqui hoje. Diariamente o que eu e a Marcélia passamos em todas as aulas gratuitas, o que vocês veem nas lives de quinta-feira com as nossas alunas, que elas dão estratégias, que elas aprenderam com a gente, que elas aprenderam na prática da vivência delas, aplicando o que a gente ensina. Então, utilizem isso a seu favor, mas apliquem. E, claro, sempre dê o feedback pra gente no direct, aqui nos comentários. Gente, conta pra gente o que você aplicou das lives que a gente tá passando, do que a gente sempre passa toda semana, nessas aulas que a gente dá. E é muito importante isso, porque a gente sabe que, às vezes, parece que a gente tá falando com ninguém, né? Até fala assim, mas tá falando com a câmera? Não, pra mim eu tô falando com pessoas, e eu acredito de fato nisso. E eu quero que você, enquanto pessoa que vai me devolver, e é isso que me dá o feedback, que eu não tô simplesmente falando com uma câmera, é falar pra mim, falar assim, Carol, apliquei, deu certo, funciona. Já fiz isso, na outra live que você fez. Eu adoro saber, a Marcela adora saber. A gente ama saber a transformação que a gente causa em vocês, que a gente consegue, sabe, tão longe, às vezes muito distante. Às vezes nós temos alunas do Nordeste, a gente tá aqui em São Paulo, que tá parecendo o Nordeste aqui, inclusive, tá? Porque tá um calor absurdo. Mas eu gosto de saber, a Marcela gosta de saber, então sempre comenta aqui nos comentários e conta pra gente como que a gente conseguiu, com o que você aplicou, o que deu certo e o que não deu também, e como que a gente pode te ajudar, tá bom? E aí, eu acho de verdade que sempre quando a gente fala sobre resistência, traz assim, mas não funciona, mas aqui não é assim, aqui não funciona. Gente, o que a gente vai te ensinar, ele já foi aplicado por centenas de coordenadoras. Mas eu vou te dar umas coisas que, Piauí, a Joelma do Piauí, eu tô falando com alguém do Piauí, pra mim isso é muito rico, maravilhoso. E quando a gente fala sobre isso, eu sempre gosto de citar o caso das alunas, para vocês entenderem que faz sentido. Alunas essas que têm lives variadas aqui com a gente, aqui no canal do YouTube, tem uma trilhas, né, uma playlist só de alunas que transformação que aconteceu com elas, como foi o caso da Joanita, que com um mês na coordenação, que eu chamo de coordenadora baby. A coordenadora baby, ela conseguiu lidar com a resistência de ser uma coordenadora baby, de ser professora, de continuar na escola, tá? Como professora e coordenadora, e ainda substituir uma pessoa que era irmã da diretora.
Pensa como isso é difícil. Ela conseguiu lidar utilizando os segredos que eu vou te ensinar aqui. Uma outra pessoa foi a Márcia, que também é do Piauí, inclusive. A Márcia, nossa aluna, ela teve uma professora que não entregava por nada as coisas que ela pedia. Nada, não tinha. E ela tinha uma fama antiga, até na Secretaria de Educação. Mas a Márcia, com os segredos que ela aprendeu aqui, que eu vou te ensinar, ela conseguiu que essa professora fizesse tudo no prazo, as solicitações sem resistência. E ninguém conseguiu acreditar na Secretaria de Educação. Inclusive, agora ela é a primeira a entregar para a Márcia. Então, fica muito claro que para você, e ambas, Joanita do ensino particular, a Márcia do ensino público, pode fazer esses segredos também, que eu vou te ensinar aqui nesta aula, tá bom? E o que isso vai te ajudar? Eu gosto sempre de frisar o que isso você vai ganhar com isso quando você aplicar, porque eu quero que você perceba as pequenas mudanças no seu dia a dia e fala assim, nossa, a Carol falou que isso ia melhorar. Quando a gente aplicar os segredos que eu vou te ensinar aqui, vai melhorar a pontualidade dos seus professores. Vai melhorar, você não vai mais gastar seu tempo. Eu vou até ler aqui eu coloquei uma palavra, eu li só para falar essa palavra. Você não vai ter mais que barganhar, implorar pro seu professor fazer o que você solicitou, para entregar as coisas no prazo. Quem aqui quer isso, gente? Parar de ficar barganhando. Olha, se você conseguir me entregar em tal dia. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem que barganhar com o professor. É o trabalho dele. A gente vai mostrar como você vai conseguir fazer isso e lidar com a resistência dos seus professores. Gente, é sério. O que mais? Ó, eu vou colocar. Isso daqui é pesado, mas eu vou contar. Quem aqui, e aí que podem colocar aqui nos comentários pra mim, já escutou assim, então faz você. Você não é coordenadora, vai lá e faz então. Pois é, se você aplicar os segredos que eu vou te ensinar aqui, vai parar de escutar essas frases respeitosas, vai ter mais proximidade com seus professores e eles vão conseguir entender que eles precisam fazer sem resistência e com muita segurança você vai fazer isso, gente. Sem escutar essas frases horrorosas que a gente ainda é obrigado a escutar na coordenação. Sabe, parece menino mimado. Então vai lá e faz então, quero ver se faz melhor. Acontece. Não é verdade? Acontece, já aconteceu comigo. Não, parece fácil quando você fala, Carol, quero ver você ir lá fazer. Inclusive, nesse dia eu fui lá e fiz. Mas às vezes não precisa. Não precisa chegar nesse extremo, né? É que no meu caso era um alecrim dourado. Pra quem não sabe o que é um alecrim dourado, né? Eu não citei, mas a Marcela acabou citando em uma live. Eu citava isso mais dentro do método, mas eu vou explicar o conceito de alecrim dourado que vem dentro desta live aqui também. Vamos falar sobre eles. O alecrim dourado é o professor, aquele professor que briga por tudo, que reclama, que é do time do contra, do bonde da reclamação, que acha que é um alecrim dourado que nasceu no campo e que não precisa fazer nada que a coordenadora solicitar. Então, é muito importante que se você tem alecrins dourados aí na sua escola, eu te aconselho a ficar nessa live. Inclusive, convidar outra coordenadora para assistir, porque ela também deve ter alecrim dourado. Todo mundo tem um alecrim dourado. As alunas do Meta é cheia de alecrim dourado. Toda vez que elas vão estar, Carol, é o alecrim dourado. Lembre-se de mim quando o professor começar a falar assim, meu Deus, esse é meu alecrim dourado. Pois é, eu vou te ensinar como lidar com a resistência desse professor quando ele não quiser fazer algo que você solicitou agora, tá? E aí, aviso importante, muito importante, antes de eu começar a contar os segredos, tá? Que é o seguinte, esse é um segredo para coordenadoras. Esse é um segredo para quem é líder da equipe. Então, porque eu sei que muitas vezes tem professoras, tem diretoras aqui, e eu sei que vocês querem ser a liderança da sua equipe e também vale para vocês o que eu vou mostrar. Mas este é um segredo importante para a coordenação escolar. E como é um segredo de coordenadora para coordenadora, eu quero que você também compartilhe esse segredo com outras pessoas. Por isso, eu quero que você clique aqui no aviãozinho, ó. Que nesse aviãozinho, no YouTube, tá? Uma setinha. Quero que você compartilhe com outra coordenadora que também precisa pegar essa live e falar assim, meu Deus, era esse segredo que eu precisava para parar com os meus alecrins dourados, para lidar com essa resistência toda e conseguir solicitar as coisas sem confusão, sem desgaste e sem reclamação. Então, bora lá comigo que eu vou te mostrar quais são esses segredos agora. Então, gente, ó, vou falar muita verdade com vocês. Quando eu montei esta live, essa aula para vocês, eu fiquei pensando muito em maneiras efetivas de ajudar vocês. E os segredos, na verdade, são coisas que nem sempre alguém te conta. Muitas vezes, o que te falam quando você tá na coordenação? Bate de frente, que aí ele faz. É só bater de frente, você tem que se impor.
não é verdade? Ou, por exemplo, fala assim, se eu fosse você eu já desistia. Nem tentava, sempre foi assim, nem tentava. E a verdade, de verdade, gente, é que muitas das vezes você não precisa se impor, você não precisa deixar passar, você precisa fazer esses 3 segredinhos simples que eu vou te ensinar. E fica até o último, porque o último é a cartada final que você precisa para qualquer resistência da sua equipe. Primeiro segredo é o registro. Como assim, Carol? Pelo amor de Deus, isso é um segredo? Mas, Carol, eu queria um segredo. Isso não é segredo. E eu vou te contar o porquê que isso é um segredo. Muitas coordenadoras acham que ao registrar, elas vão estar ofendendo o professor, elas vão estar ou colocando o professor na berlinda, sabe? Carol, mas você falou que não era pra impor, como é que eu vou botar ele pra registrar? O registro nada mais é, gente, do que colocar-se à disposição do professor para aquele truque. Sabe aquele truco, literalmente truco. É um truco que você precisa para o professor. Por quê? Quando a gente tem um professor que está resistindo, e por N fatores possíveis que eles resistem, e a gente vai falar um pouco disso, mas na realidade, gente, sabe o que o professor não quer? Assumir que não dá conta. Assumir que é ele que está se recusando a fazer. Porque ele quer, com essa resistência, falar assim, é você que não sabe fazer o seu trabalho. Você que não está ajudando, você que não está fazendo. Quando eu registro, assim, ó, professor, vamos colocar um nome, professor João recusou-se a fazer a proposta, pois falou que estava com falta de tempo. Documente. O segredo tá no que registrar. Registre o motivo. Coloque o seu professor para assinar. Quando a gente fala de registro, é uma coisa muito séria. Tá indo o nome da pessoa. Porque se por via das dúvidas acontecer qualquer coisa, o professor vai falar assim, ó. Você pode virar pro seu professor e falar assim, ó, então, mas você falou que não ia fazer por causa disso. Não foi o que você me falou que não ia fazer? Não, mas você tem que entender, você vai ver que o professor já vai recuar. Ele vai recuar. Porque ninguém quer ficar de ruim assim, gente. Ninguém quer ter uma prova tão ruim assim, como se fosse no prontuário dele. Porque é isso, um registro é as anotações igualzinho a gente faz dos alunos. Se você é coordenadora que enfrenta a resistência, aprenda a como registrar isso. É colocar que o professor se recusou a fazer e colocar a assinatura e o porquê. De verdade, gente, é simplesmente falar assim, tudo bem, professor, você tá me falando que você não vai fazer a solicitação porque você porque você não tem tempo, porque tá em 2 escolas. É isso que você tá me falando? Não, eu acho que sim. Tudo bem, então eu vou registrar aqui e você vai assinar falando. Porque se caso aconteça algum problema, eu tenho registro que foi você que me falou que não ia fazer. Não, é pra que vai registrar? Agora tudo essa escola é isso? Não, professor, então. Porque mais pra frente você vai falar que não se lembra de eu ter te pedido isso. E eu quero ter claro que eu te pedi e você se recusou. Ou, por exemplo, tem vários professores, né? Vamos colocar 10 professores na sala e só um alecrim dourado que falou que não ia fazer, que se recusa, e aí você fala assim, então, eu vou colocar que seus colegas falaram que vão fazer, mas que você se recusou. Não, mas todo mundo vai fazer, então tudo bem, né? Quero só ver se isso vai dar certo. Já recua. Não é o registro em si. O segredo está na forma de registrar. Registrar o que ele achou pela recusa, colocar exatamente, gente, o que ele está falando que é a recusa, o porquê colocar ele para assinar. Mas, Carol, pelo amor de Deus, gente, vamos lá, claramente. Carol, mas o meu professor aqui, ele não aceita assinar este documento. Ele se recusa. Eu já escrevi, mas ele se recusou. E eu entendo que para você que pode ter pegado isso de uma primeira vez, uma situação, pode ser de fato delicado e inseguro lidar com essa situação. Como que eu lido? Eu forço ou não forço? Eu falo que tá tudo bem? Eu finjo demência? Como que eu lido se o meu professor se recusar a assinar? E a grande verdade, gente, de verdade, é que você não tá colocando seu professor de uma forma impositiva. Nesse papel que você tá, uma questão que você está solicitando para ele, provavelmente, eu acredito que todos vocês aqui não estão pedindo mais do que ele é pago para fazer. De verdade, de verdade. É lembrá-lo que você é pago para fazer isso. Você está se recusando, mas você é pago.
quando a gente vai ter esse tipo de situação, solicitar algo, muitas vezes a gente precisa lembrar o lindo alecrim dourado, o lindo professor, que ele está sendo pago para aquilo. Que ele precisa fazer aquilo. Quantas vezes vocês já fizeram uma solicitação para ajudar um aluno, que inclusive foi o professor que reclamou que ninguém ajudava ele. Aí você solicitou uma coisa para ajudar ele e o aluno e o professor se recusou. E aí você tem que lembrá-lo que esse é o papel dele, desenvolver o aluno, pensar em estratégias, testar estratégias. Então é importante que de verdade você entenda que quando o professor se recusa a fazer, é ter a segurança de que você não está pedindo mais do que já é o papel dele. Que você precisa fazer isso. E você é muito sincera, gente. Recusou, bateu o pé, fechou, pipipopó. Coloca, professor, relate. O professor se recusou a bater, gritou, fez tal coisa, tal coisa. Tudo bem, professor. Tá aqui. Quando eu tiver que lembrá-lo, eu vou te lembrar desse papel. Foi o que aconteceu com a Juliana Sanches, nossa aluna do Método Liderar com Sutileza. Antes ela tinha professores muito resistentes, ela tinha insegurança, ela ia pra casa chorando, de tanto que ela não conseguia aplicar. E os professores não faziam as solicitações dela. Foi aplicando a estratégia de registrar quando o professor se recusava, que os professores começaram a dar passinhos para trás e aceitar as coisas que a Juliana passava. A não enfrentar mais essa resistência. Ou ter segurança para lidar. Porque a resistência, talvez ela não suma por completo. Sempre tem um professor, mas você tem segurança para lidar. E este é o real segredo. Registrar. O registro, quando a gente registra algo na coordenação, nada mais é, gente, de verdade, do que um respaldo para a coordenadora. Eu não quero incriminar ninguém, sabe? Deixa eu tomar minha água, gente, que tá um calor e eu tô aqui tagarelando, esqueci de tomar minha água. Quando eu registro algo, eu não tô fazendo para incriminar o meu professor. Eu tô fazendo para me respaldar de que se algo sair do prumo, dos trilhos, eu consigo lembrá-lo que eu já solicitei, que eu fiz. Porque aí eu não escuto, nossa, mas ninguém pediu nada. Não, mas não tava nem sabendo disso. Uma vez, eu nunca esqueço disso, uma vez a gente tava fazendo uma situação lá na escola, tinha uma questão, e aí a gente pediu, e não era nenhum professor, aconteceu uma situação e a Marcélia passou, né, pra secretaria. Tudo bem, passou, a secretária assinou. Passou-se um tempo, a secretária falou assim, mas nunca falaram nada sobre isso. Vai a Marcélia catar os registros dela e mostrar pra ela. Então, lembra que você assinou isso? Lembra que você falou comigo que você ia fazer? Ai, se a minha assinatura tá aí, eu devo ter feito mesmo, mas eu não lembrava. Mas não, você tá certa. Entende como isso te dá um respaldo enquanto coordenadora? Porque ninguém pode falar que você não fez o seu papel. O registro é para garantir que você registre que o seu papel foi feito. Que você está respaldada caso dê algum problema, caso a secretaria venha te pedir alguma coisa, caso um pai reclame, falar que o professor falou que não sabia. Não, eu sabia sim. Peraí, converse com seu professor. Isso que traz a diferença, a segurança. E aí, existe, gente, de verdade, uma noção que eu preciso ter enquanto coordenadora, que é, eu tenho que ter a segurança pra me respaldar, certo? O registro, ele vai te ajudar nisso. A sua segurança, quando vocês veem eu e a Marcélia falando, quando as nossas alunas aplicam e vocês escutam as histórias delas, é isso. É essa segurança que o registro te dá, porque ele te respalda. Você sabe que você fez a sua parte. Pode ser diretora, pode ser pai, pode ser papagaio, pode ser quem for. Você sabe, tá registrado. Tá arquivado, registrado, que você orientou, que você fez a sua parte, que você solicitou. E quem escolheu não fazer foi o professor. E essa é a diferença. É essa a segurança que você precisa ter na coordenação. Mas, Carol, e qual é o outro segredo? Temos 3 segredos. Lembra que o último, você tem que ficar aqui, porque ele é, nossa, ele é um nível assim. E eu até, se alguém de antigo, bem antigo aqui, eu já até falei ele. Vamos ver se alguém descobre qual é. Enquanto eu vou falando o segundo. O segundo segredo que você tem que aprender é aprender qual é a motivação. O que aconteceu para esse professor criar resistência, né? De verdade, o motivo. O segundo segredo é você entender qual o motivo da recusa do professor. Toda resistência, ela vem com um motivo.
Pode ser insegurança do professor, pode ser que ele não se sinta capaz, pode ser que ele se sinta sobrecarregado, N fatores. A capacidade da coordenação tem que ser de descobrir esse motivo. E sabe o que acontece? De verdade, quando a gente conhece o professor, a gente já sabe. Ah, Carol, já até sei, ó. Vou até tomar minha água, peraí. E as crianças estão gritando e é isso, gente. Vamos lá, né? Quando eu entendo, eu verifico que o meu professor tem uma demanda e ele traz uma resistência, eu, enquanto coordenadora, normalmente já sei. Quando eu marco, falo assim, ó, vou pedir tal coisa pro meu professor. Ah, já até sei o que eles vão falar. Você sabe qual é a recusa do seu professor. Você só tem que olhar com outros olhos. Quando eu falo de lidar com a resistência, eu quero te dizer que a maioria das vezes você já sabe o que traz a resistência. Falta de tempo, falta de suporte, falta de materiais para isso. Acontece. Eu lembro uma vez, o Guilherme, meu noivo, trabalhou em uma escola que eles não tinham papel sulfite para fazer os exercícios. Não tinha na escola. A gente fez um tirão com a minha irmã e o Gui também comprou e a gente deu, né, materiais para a escola. Um papel sulfite, que era para 2 semanas. Sabe? Porque é muito mesmo, e às vezes falta mesmo. Falta de um papel sulfite a um material de qualidade, gente. Falta. Mas você tem que entender qual é a sua questão na sua escola. O que o professor está trazendo? E a partir disso, você vai pensar... Peraí que eu vou tomar minha água. Você vai, de fato, pensar qual é a estratégia possível. Dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, o que você, enquanto coordenadora, pode fazer para ajudar esse professor. E isso tem que vir antes dele reclamar. Como assim, Carol, antes dele reclamar? É simplesmente, gente, antes de falar, solicitar, você já mantém. Ó, pensa no motivo e pensa numa estratégia. Assim, quando ele reclamar, você já tem a estratégia para que aquela reclamação que ele tá fazendo. E aí você corta a resistência. Porque fala assim, então, professor, lembra que agora eu sei que você tá com essa dificuldade, mas eu pensei em tal coisa, porque eu sei que vocês têm essa dificuldade, pensei em X estratégia pra gente lidar com isso. Torna-se rico, torna-se seguro. E você vai cortar a resistência antes mesmo dela começar. E é isso que toda coordenadora quer. Eu quero, de fato, entender que eu, enquanto coordenadora, tô dando suporte pro meu professor. Que eu, enquanto coordenadora, consigo pensar e conhecer a minha equipe. Quanto mais você conhecer a equipe, mais souber os motivos que trazem a resistência, mais fácil e mais segura você vai estar ao lidar com eles. Porque vamos botar um exemplo muito real, gente. Se você estiver num lugar escuro, mas fora a sua casa, você sabe exatamente para onde ir. Sabe onde está cada coisa da sua casa, porque você conhece aquele terreno. Agora, vai ficar num lugar escuro que você não conhece. Você vai bater na parede, vai bater no móvel, porque você não conhece aquilo. Então, quanto mais você conhece e percebe os motivos da sua equipe, mais você consegue, enquanto coordenadora, ter segurança para lidar com essa resistência. Quando você solicita algo, já se antecipa, tá? Isso é muito importante. E aí eu sei que tem algumas coisas que a gente acaba, de verdade, passando na coordenação, e graças a Deus eu tive a Marcélia como diretora, então eu não posso dizer que eu passei exatamente por isso, tá? Mas eu sei que muitas de vocês passam por uma questão assim, Carol, tudo bem, eu entendi. Só que a minha diretora apoia o professor quando ele vai lá reclamar com ela. Combinou comigo, fez tudo, e aí a diretora vai lá e vai dar o suporte e vai bater de frente comigo. Quem aqui já passou por isso? De verdade, gente, eu sei que é muito pesado e difícil passar por essa situação. Quando você não se sente apoiado pela pessoa que deveria ser sua parceira, que é a direção. Quando você se sente diminuída, porque parece que você, sabe, aquela pessoa que assim não vale de nada, a mãe falou que pode, então tudo bem, o pai não tem nada a ver. É basicamente isso que você se sente. Alguém te cortou, tirou a sua autoridade. E é por isso que muitas vezes a gente precisa tomar o cuidado de alinhar com a direção. Tanto alinhar quando isso acontece, né? Falar com ela, olha, não pode fazer isso, olha, você me desautorizou. Como também alinhar antes. É importante que, enquanto coordenadora, de verdade, coloque a direção para participar junto. E um truque mestre, tá, gente? Se você vai enfrentar resistência e sabe que eles vão pedir pra direção, sinceramente, eu vou te contar um segredo bem simples. Coloca lá, aqui do seu lado.
E ela não vai, ela só tem essa força e essa questão porque ela tá lá longe de você. Perto de você ela não faria isso. E aí você ganha força. Você consegue cortar e pedir apoio dela, gente. Sabe quem não tem apoio, gente? Quem não pede. Para você ter um apoio, você precisa pedir o apoio. Olha, vou solicitar isso, então, por favor, a gente pode combinar isso e isso? Eles vão reclamar e normalmente o que acontece é que você abaixa a cabeça e eles, né? Você não vai falar dessa maneira, tá, gente? Vocês conhecem a diretora que vocês têm. E aí você fala com ela, então podemos alinhar assim? Registra também, tá? Só um segredo pra direção também, que não é o caso, mas registra também isso que ela falou, tá? Segredo. Outro segredo, um segredo extra pra vocês. E é isso. E eu quero que vocês entendam muito de verdade que é de verdade. Quando a gente fala sobre essa questão de descobrir o motivo da resistência, é muito mais focado em te dar o respaldo que você precisa. É você aprender que a gente não apaga incêndio, a gente previne para que ele não aconteça. A coordenação, ela não precisa ser bombeira. Ela não deve ser bombeira, mas ela precisa aprender a prevenir os incêndios, apagar as velas, não fazer gato, não embolar as coisas no T, né, no Benjamin. É assim que você faz. Esses segredos, exatamente isso, é para te ajudar a ser uma prevenidora de problemas. Opa! Uma preventora. Coloca como é que fala aqui, gente, que agora eu perdi a palavra. Assim, gente, é a live ao vivo, a aula ao vivo, é isso aí, gente, não tem... É muito bom. Gente, mas Carol, você tá falando, mas eu não consegui anotar tudo, pelo amor de Deus. Expira. Amanhã no nosso canal Telegram gratuito, a gente vai liberar o material de toda essa aula pra vocês. Então, pra se inscrever, pra estar lá no canal gratuito, se você tá aqui no YouTube... Clica aqui embaixo, tem o link na descrição. Se você tá aqui no Instagram ou no Facebook, o link tá no link da nossa bio pra você entrar, tá? Mas espera a live acabar porque ainda tem o último segredo que eu quero te passar. Então, é muito válido a gente falar sobre o último segredo. O último segredo, ele é o mais importante. E é uma coisa até muito simples, mas que muitas vezes a gente nem pensa nisso. O teste. O segredo mais importante que você tem que ter para lidar com a resistência é o teste. O que é o teste? É basicamente você fornecer e contra-argumentar com o seu professor que você fará um teste de apoio por 2 semanas. Ao fazer isso, eu aprendo com o meu professor e falo assim, então, professor, olha, mas vamos fazer o seguinte, então, a gente vai testar. Se não der certo, a gente volta atrás. Não tem problema. Tô aqui, não tenho medo de voltar atrás, então eu volto atrás. Isso daí já tá bom. Qual que é o pulo do gato no truque, né, no segredo do teste? Quando eu tô falando de resistência, muitas vezes, como eu disse, tem motivos. Ou falta de tempo, ou falta de suporte, ou falta de material. O que você, enquanto coordenadora, deve fazer para que isso seja minimizado? É acompanhar. Se eu solicitei algo e o professor trouxe uma resistência e eu trouxe o teste, eu vou acompanhar o meu professor durante as 2 semanas, dando suporte, apoiando, buscando ajudá-lo, para que ele entenda que aquilo não é tão difícil quanto parece e que ele terá o suporte que uma vez ele achou que ele não teria. Que nada mais é do que você fazendo o seu papel enquanto coordenadora, mas que muitas vezes coordenadoras antigas não fizeram e por isso ele tem essa resistência. Então, fazer o teste é o que garante que o seu professor vai conseguir aplicar e vai ter os resultados que você precisa. Mas, Carol, mesmo assim eu tenho que alterar alguma coisa? Talvez sim, às vezes não dá certo mesmo. Nada sobrevive ao campo de batalha. Prova disso foi aí que eu comecei aquela live, gente. A lousinha tava aqui, linda. Não deu pra ler. Então, não funciona. Eu achei que ia ficar lindo, não ficou. Entendem? Então é isso que eu tenho que trazer para vocês. É testar, botar o seu professor para testar, acompanhar, dar suporte. Esse é o seu papel enquanto coordenadora. E isso vai garantir que você tenha menos resistência, porque ele sabe. Da próxima vez ele nem vai cogitar, porque ele sabe que você vai estar lá. Não vai ter mais, não tem tempo, não tem apoio, não tem material, porque ele sabe que você vai viabilizar para que ele consiga.
Que é esse o seu papel enquanto coordenadora, viabilizar para que ele consiga alcançar as coisas. Porque é isso que você tem que fazer normalmente, mas é claro que muitos professores não têm essa concepção de coordenação. Eles acham que vocês são as vilãs, vão dar uma maçã envenenada para ele comer. E o que você vai provar? Testa, prova. Ou como primeiro, né? No caso da maçã. E você vai provar para ele que ele tem suporte, que ele tem apoio, que a maçã não está envenenada. É isso, gente. É dar o suporte, é colocar a boia para que o seu professor não se afogue. A resistência vem quando o professor sente que ele está se afogando. O teste serve para você falar assim, coloca só o pezinho, tô aqui te segurando. Isso é muito importante para que vocês entendam isso. E eu vou dar um exemplo muito claro de que aconteceu comigo com a Marcélia. Eu vou tomar minha água. Teve uma vez, na época da pandemia, fatídica pandemia, né, gente? Que a gente teve que mudar a plataforma de ensino online dos professores. E é óbvio que a gente já sabia que isso ia ter muitos problemas, muitos problemas. A gente já tinha certeza que ia trazer N coisas diferentes. E aí, simplesmente, a gente falou com os professores exatamente isso. Olha, vamos fazer um teste, porque o outro não está dando certo. Caso dê problema, a gente volta, não tem problema. O que a gente garantiu, eu e a Marcélia? Que, enquanto coordenação, a gente estava lá para testar a plataforma nova, para dar suporte, estava nas aulas, estava acompanhando todo dia. Deu tudo certo na plataforma nova? Como que foi? Não fez? Testamos com os professores antes. Quem precisava de suporte para entrar na nova plataforma, saber como tinha que fazer, fizemos isso com os professores. É isso que garantiu que eles continuassem naquela plataforma até o final do ensino online. Isso vai te dar segurança, gente, porque quanto mais eu mostrar para o meu professor que eu estou ali com ele, mais ele vai confiar em mim e mais fácil vai ser para eu lidar com uma resistência avulsa. A resistência, quando ela vem muito exacerbada, né? Quando ela tá em grupo, ela é muito mais forte. Mas com esses 3 segredos que eu te passei, é mais fácil driblar a resistência e aprender a lidar com segurança com isso. E é importante que você entenda isso, por isso que eu vou fazer um resumão para quem chegou depois e também vou colocar na plataforma do YouTube, vou estar liberando material para vocês amanhã no canal do Telegram, mas vamos fazer um resumo para a gente garantir que tudo fique bem amarradinho, para a gente conseguir ter força, né, contra essa resistência, contra esses alecrim dourados que acabam acontecendo, infelizmente, dentro da escola. Todo mundo tem o seu, eu tinha os meus, você tem o seu, gente. Faz parte, tá tudo bem, tá bom? Então, os 3 segredos para você lidar com a resistência dos professores quando você solicitar algo dentro da coordenação são simples, mas potentes. O primeiro segredo é registrar. Se o professor se recusar, registre o que ele se recusou a fazer, o motivo e coloque-o para assinar. Ninguém quer ficar mal na fita, ninguém quer ficar de malvado ou não quer colocar tanta evidência assim. E se caso o professor se recuse a assinar, tá tudo bem. Coloca a assinatura dele, fala assim, ó, o professor se recusou a assinar, ou então mostre para ele que o que você está pedindo para ele simplesmente é o papel dele. Assim você evita o registro dele para você te dar respaldo. A segurança vem quando você tem o respaldo de que você fez a sua parte. O segundo segredo para lidar com a resistência é simplesmente achar os reais motivos para aquela resistência acontecer. Pode ser falta de tempo, falta de material, e vai de você, coordenadora, entender os motivos e pensar antecipadamente, antes até de solicitar, quais estratégias você vai fazer para driblar essa resistência. E muitas vezes o que acontece é que a direção, você consegue pensar sobre tudo isso e ela não te apoia. E tá tudo bem, porque antes de você pensar nessas solicitações, você vai alinhar com a direção ou colocá-la do seu lado, já acordando e alinhando as expectativas para aquela questão, para que ela não se contraponha no outro momento, que o professor não tenha força nesse momento. E o último segredo para você lidar com a resistência, que vai te ajudar e muito, é o teste. É pedir para o seu professor um período de 2 semanas para que você faça um teste dessa solicitação e nessas 2 semanas você vai garantir que você vai dar o suporte, apoio, material, viabilizar tudo o que o professor precisa. E a segurança, ela vai vir quando você está junto com o seu professor aplicando o seu papel.
Essa foi mais um encontro nosso de terça-feira. E quinta-feira a Marcélia vai estar aqui com a Rosilene, nossa aluna diamante, para falar sobre o conselho de classe. A Rosilene conseguiu transformar o conselho de classe dela numa coisa atrativa e alegre. Se você quer saber como ela conseguiu fazer isso, aguarde até quinta-feira às 20 horas que ela vai estar aqui com a Marcélia. Essa foi mais uma terça-feira de encontro nosso e eu espero te ver aqui na quinta-feira com a Marcélia. Um beijo e tchau, tchau, gente!